O filme de hoje é A Órfã. E tu não imaginaria o segredo dela. E aí, pessoal, como que vocês estão? Eu espero que estejam muito bem, tenham tido um dia maravilhoso. Eu sou a Ana Rodrigues, a tua caçadora de crimes, que só anda caçando ultimamente crimes que inspiraram filmes de terror, horror e suspense. E eu conto tudo isso enquanto eu vou fazendo a minha maquiagem. Então, se tu gosta de true crime e de maquiagem, te inscreve aí no canal, ativa o sininho das notificações e deixa aquele seu like, que é bem importante para o engajamento do vídeo, e compartilha geral também. Me segue lá no Instagram, o link tá aqui embaixo, na descrição para vocês. O caso de hoje foi sugestão da minha amiga Letícia e do Flávio. Muito obrigada a vocês dois. Beijo, eu gostei bastante do caso. Ele nem estava na lista, entrou aqui por causa de vocês. Então, outro beijo. Muito obrigada. Gente, para quem não assistiu o filme A Órfã, eu vou fazer um pequeno resumo aqui para vocês do que se passa, mais ou menos. Um casal acabou de perder a sua terceira filhinha. A menininha nasceu sem vida. E aí a mãe ficou bem abalada psicologicamente, começou a enxugar umas garrafas para preencher aquele vazio, ver se passava e tal. Daí tava desestruturando a família, foram procurar uma psicóloga. A psicóloga disse para eles preencherem aquele vazio de alguma maneira, então eles foram até um orfanato para adotar uma criança, né? Que maneira melhor de preencher um vazio que adotar uma criança lá. Chegando no orfanato de freiras, eles conhecem a Esther, uma menininha bonitinha, de 9 anos, que parece uma princesinha, assim, com umas Maria Chiquinhas, umas fitinhas no pescoço, umas fitinhas no pulso, inteligente pra caramba. E eles se apaixonam por ela e a adotam e a levam pra casa. Só que a guria é muito esquisita, ela é muito estranha, e isso começa já a chamar a atenção ali da família, que alguma coisa tá acontecendo. Por exemplo, eles têm lá 2 filhos, o mais velho tem ali uns 12 anos mais ou menos, e um dia ele tá brincando ali com um estilingue, ou sei lá com o que ele tá brincando, ele acerta uma pombinha, a pombinha cai no chão, fica ali estribuchando, e ele fica, meu Deus, o que eu fiz? O que eu fiz? O que eu fiz? Eu sou um monstro, olha o que eu fiz, porque ele feriu a pombinha que tá ali balançando as patinhas, pobrezinha. E o menino se sentindo super mal, o que eu fiz? O que eu fiz? Aí a sua irmãzinha adotiva Esther chega, pega um pedrão e pá! Taca em cima da pombinha e esmigalha a pobrezinha, voa sangue pra tudo quanto é lado. E como tá na neve, fica bem mais nítido aquele sangue todo, e as crianças ficam... O que é isso? O que é isso? E outras coisas que ela vai aprontando, tipo, ela empurra uma guria lá de cima do playground e a guria quebra a perna. E aí a mãe fica, olha, eu acho que tem alguma coisa estranha com essa guria que eu adotei. Eu vou ligar lá pro orfanato de antes desse daqui que a gente adotou e perguntar como é que ela foi parar lá. Daí ela liga. Quando ela liga, um rapaz atende e ela, é do orfanato tal. Ele, moça, aqui no orfanato coisa nenhuma. Isso daqui é um hospício. É o quê? Um hospício? Sim, senhora, é um hospício. Isso daqui é um hospício. Por quê? Aí ela conta por quê. Ele, não, você tá... Não. Tá totalmente errado. Aqui no orfanato coisa nenhuma. Isso aqui é um hospício, não? Aí a mulher fica mais grilada ainda. E coisas estranhas continuam a acontecer porque a guria é uma peste. Uma peste. Ela é tão peste que ela chega a quebrar o próprio braço para acusar a mãe, né? Para ela ir parar no hospital, porque ela comprou uns vinhos lá, porque ela tava a fim de tomar, acharam a garrafa de vinho. Aí ela pegou, deu umas bofetadas na Esther, e daí pensaram, tá louca, coitada, tem que ir pro hospital, tá com crise de nervos. Quando ela tá no hospital, o cara lá do hospício liga pra ela e diz, moça, foi tu que ligou pra cá, não foi? Esses dias, perguntando se aqui era um orfanato. Sim, moço, fui eu, ela responde. Aí ele diz, tu adotou? Quem que tu adotou? Por que você ligou pra cá? Ela explica a situação. Ele, moça do céu, isso daí que tá na tua casa é um demônio, é uma praga. Ela não é uma garotinha de 9 anos.
ela é uma mulher de 33 anos de idade e ela é psicopata perigosíssima. Ela fugiu daqui, a gente estava procurando por ela. Quando a mulher ouve isso, ela se manda para casa. Nesse meio tempo, a Esther já matou gente, eu não vou contar quem. Quando ela chega lá, vira um quebra-pau para tudo quanto é lado. E eu não vou contar o final do filme para vocês, por quê? Por que não, né? Porque vocês vão ter que assistir. Mas a história real que inspirou o filme A Órfã, lançado em 2009, eu vou contar para vocês e dou a minha palavra, é muito pior do que o filme. Sim, a realidade é bem pior do que a ficção. Então, vamos ao caso. Vinheta. Então, galera, essa história se passou na República Tcheca. Tudo começou com as irmãs. Ai, hoje é um trava-línguas danado. Danado, sério. Tudo começou com as irmãs Mauerova, Catarina e Clara. Elas eram bem esquisitas já desde pequena e todo mundo notava isso, a família, o pessoal da escola. Isso porque as gurias eram esquizofrênicas e extremamente religiosas. Só que toda vez que uma professora, alguém da escola, descobria que as meninas tinham esquizofrenia e avisavam a mãe para ela fazer um tratamento, ela pegava e sumia. Ela pegava as meninas e ia embora para não tratar. Então eu penso que ela deveria ter alguma coisa também. Devia ter esquizofrenia, devia ser, sei lá, radical, religiosa, porque as meninas acreditavam que elas eram tão especiais que Deus tinha dado uma missão para elas, elas tinham que cumprir aquela missão de alguma maneira. E elas viviam assim, paranoias religiosas e, enfim. Então a mãe com certeza fazia parte disso tudo. O tempo foi passando, ela não foi tratando as gurias. Uma vez, uma delas até começou um tratamento que a mãe interrompeu logo depois, não permitiu que continuasse. Tô falando pra vocês que a mãe tinha problemas também. Então a vida passou e elas continuaram exatamente do jeito que eram, mas deram uma melhorada, sabe? Uma leve melhorada. A Clara casou e teve 2 filhos. Só que o marido chegou uma época que não aguentava mais. Não aguentava mais, sério. Não aguentava mais os delírios, as psicoses dela, o fanatismo religioso dela. Ela inventava coisas que nunca aconteceram, tipo, ela falava pra todo mundo que ele batia nela, que ele batia nas crianças, que ele era uma peste, um demônio, essas coisas. O marido não aguentou mais e, deu o pé, foi embora, abandonou. Então, ela ficou sozinha com seus 2 filhos. Ai, lá vem o trava-línguas. O Ondras e o Jacob, de 8 e 10 anos, respectivamente. Gente, é aqui que a história fica meio estranha, porque tem informações diferentes. Eu li uns 50 sites e todos têm uma versão diferente em pequenas coisas, tá? Eles contam exatamente a mesma história, mas não são muito específicos em algumas coisas. Por exemplo, aqui nessa parte, quando o marido vai embora, a Clara, então, para não ficar muito sozinha, ela chama sua irmã Catarina para morar com ela e com os filhos. Aí, em alguns lugares, diz que a Clara estava estudando pedagogia na universidade, em outros dizem que era a Catarina, ou a Catarine, que estava estudando. Então, não sei. Uma das duas, quem sabe as duas estavam fazendo faculdade, alguém estava fazendo faculdade de pedagogia quando conheceram um ser chamado, lá vem o trava-línguas, Bárbara Skrlova. Saiu.
Esse ser aí, não sei o que estava fazendo na faculdade, porque ela se fazia passar por uma menininha de 12 anos. Então eu acho que ela devia estar em algum programa educacional de apoio, não sei. Sei que ela contou muitas mentiras para uma das irmãs ou para ambas as irmãs, não sei, de que ela foi muito maltratada pela sua família, que ela foi abusada, um monte de coisas, e conseguiu comover as irmãs a tal ponto de levar essa coisa para morar com elas. Elas estavam morando na casa da mãe delas em Turim, na República Tcheca. Então elas adotaram a Bárbara. Não achei também quase nada sobre a vida da Bárbara antes disso. Quase nada. O máximo que eu consegui encontrar foi que ela foi deixada. Não, foi que ela foi, não. Isso é muito feio, não fala isso. Ela foi deixada pela sua família quando ainda era adolescente numa clínica psiquiátrica porque ela tinha ataques de crueldade e de violência muito fortes e que a família não sabia mais lidar com aquilo e largou ela nesse hospício, não é mais hospício que fala, nessa clínica psiquiátrica. Pronto, assim que fala. Largou nessa clínica psiquiátrica até que um dia ela resolveu fugir para viver a sua própria vida. Ela é, ou era, porque ninguém sabe se ela está viva ou se ela está morta, portadora de uma doença raríssima chamada, lá vem o trava-línguas de novo, hipopituitarismo. Até que falei rápido. Gente, esses cachorros, pelo amor, esses cachorros. Essa doença faz com que a pessoa pareça bem mais jovem do que ela realmente é. Então a Bárbara tinha 33 anos e se fazia passar por uma garotinha de 12 anos, apenas 12 anos. Ela foi levada para casa dessas duas moças. E estava tudo indo muito bem, estavam lá vivendo normalmente, até que a Bárbara as convenceu a se converter à seita que ela fazia parte. A seita chamada de o Movimento Graal na Terra ou o Movimento do Santo Graal. Não sei, tem esses dois nomes aí. Que foi fundada lá nos anos, entre os anos 20 e os anos 30, e o líder dessa seita é sempre chamado de o Doutor. E pelo que eu entendi, quando morre um líder, o outro assume, sempre tem esse doutor. Essa seita prega que o ser humano pode alcançar o céu praticando o bem, só que em contrapartida, eles aceitam e pregam a escravidão infantil, os maus tratos, a promiscuidade e até mesmo o incesto. Então fica uma coisa meio que tipo, isso é bom por acaso? O tempo foi passando e a Bárbara começou a ficar com muito ciúme dos filhos da Clara, porque a Clara tinha seus problemas, tinha suas paranoias, mas ela era uma mãe muito boa, era uma mãe muito atenciosa. Então, a Bárbara começou a fazer coisas, começou a aprontar coisas. Tipo, quebrava alguma coisa e ia lá, botava a culpa nos meninos. Ah, foi esses meninos que fizeram. Aprontava outra, ah, foi eles. Ah, foi eles. Ia fazendo coisas cada vez piores. E pondo a culpa sempre nos meninos, fazendo com que a Clara ficasse desesperada, praticamente, com o comportamento que os filhos andavam tendo e que antes eles não tinham, que viraram tipo umas pestinhas, umas pragas. E ela não sabia mais o que fazer para controlar as criaturas, que coitadinhos, na verdade, não estavam fazendo nada, quem estava fazendo era a Bárbara. E aí ela resolve perguntar para a capeta, a demônia da Bárbara, o que ela deveria fazer para controlar os meninos. E aí ela dá uma ideia que para ela era genial, lógica.
construir uma jaula e prender os meninos. E então, eles vão ficar bem comportadinhos, vão poder controlar eles. Isso foi o começo do inferno para esses pobres meninos. A Clara e a Catarina já estavam tão dominadas por aquele ser diabólico nesse ponto que elas acharam que a ideia era ótima. Então, mandaram fazer uma jaula, gente, uma jaula. E colocaram em alguns sites, diz que a jaula foi posta no porão, em outros diz que foi posta no sótão. Não sei, mas o que aconteceu com aquelas crianças, todos os sites dizem a mesma coisa. Os meninos foram jogados dentro dessa jaula por influência da Bárbara, sem roupas. Sabem que na República Tcheca é um frio danado, né? Então imagina, pobrezinhos. E eles permaneceriam assim por mais de 1 ano. Eles não tinham permissão para sair para nada. A jaula ficava acorrentada e eles não podiam nem mesmo ir ao banheiro. Então o que acontecia? Sem poder ir ao banheiro, os meninos acabavam fazendo tudo ali mesmo e tinham que conviver no meio de urina, de excrementos, ali sem nenhuma roupa, sem nenhum cobertorzinho, nada, tinham que dormir ali no chão, imundo, naquela imundice. Só que a Bárbara ainda não estava feliz com isso. Estava muito pouco esse sofrimento que as crianças estavam passando. Não estava bom ainda para ela. Então, ela começou a instigar as irmãs a torturar as crianças. E isso envolvia choques elétricos que elas davam ali pelas grades, queimavam a pele das crianças com cigarros. Eu detesto falar sobre crimes com crianças, gente, isso me dá uma raiva tão grande. Além de dar banhos gelados nos meninos 1 vez por semana. Eles só recebiam um balde de água na cara. Era isso. Gelada. No frio. Como que essas crianças aguentaram? Não sei não. Além disso, é claro que a Bárbara não deixava que eles comessem muito. Então as crianças recebiam quase nada de comida e passaram a sofrer também sessões de afogamento. Olha o nível que estava de loucura dessas duas malucas. Isso tudo achando elas que estavam cumprindo uma missão para Deus, tá? Para Deus, imagina. Achando que estavam cumprindo uma missão para Deus, torturando criancinhas, os próprios filhos. A Clara estava tão loucona das ideias que, por influência dessa peste aí da Bárbara, ela chegou a raspar as sobrancelhas, raspar todo o cabelo e parar de tomar banho, além de andar vestida com trapos. O que virou? Virou um bicho, né? Só pode. Triloucas, credo. Só que de repente, a Bárbara, que antes dizia que não era para dar quase nada de comida para as crianças, agora ela resolveu que sim, que tinha que dar muita comida para as crianças. Vocês acham que isso ia dar boa coisa? Digam aí nos comentários o que vocês acham. Gente, o negócio piorou bastante para as pobres das crianças, porque agora a história fica parecida com Joãozinho e Maria. Quem lembra de Joãozinho e Maria? Que a velha bruxa pedia para o Joãozinho colocar o dedo para fora da caixinha para ver se ele já estava gordinho. Lembram? Os pais de vocês contaram para vocês essa história? Meu pai me contava.
Pra ver se ele tava gordinho pra quê? Pra fazer um cozido dele, né? Um assado, alguma coisa, enfim. Aí entra uma parte dos preceitos desse culto que eu não falei pra vocês, que é a antropofagia. Então, em um terrível dia, as 3 foram até onde a jaula das crianças estavam e pediram para um dos meninos colocar a perninha para fora. Porque eles já estavam gordinhos, né? E sim, exatamente isso aconteceu. Com uma faca, um estilete, não sei, arrancaram fatias de pele e de carne da perna deste menino, enquanto a criança gritava de dor e o irmãozinho dele gritava apavorado também. Elas prepararam a carne do menino e consumiram na frente deles. Essas doidas fizeram isso e o outro menino passou um terror pior ainda psicológico, porque ele sabia que ele seria o próximo. O menino então foi machucado, né, ferido e largado ali sem nenhum tipo de tratamento. E infelizmente aconteceu de novo. Foi com outro garotinho, pegaram o bracinho dele e fizeram a mesma coisa que fizeram com o irmão. E isso acontecia uma vez por mês. Ai, gente, que horror. Bem pior que o filme, eu disse. Ai, quase me ceguei agora. Ufa. Mas a Bárbara ainda não sentia que estava tudo sob o seu controle. Então ela decidiu que ela iria instalar câmeras para que pudessem ficar de olho ali nas crianças enquanto elas recebiam pessoas que participam desse culto, porque a casa vivia cheia de pessoas praticantes desse culto, aí o santo grau na terra, o grau na terra, não sei. E elas dizem, né, em algumas reportagens que eu li, que elas recebiam mensagens de texto do doutor da vez, né, o líder da seita, recebeu mensagens de texto com instruções de como torturar os pobrezinhos dos meninos, né? Que coisa. Então, foi quando a Bárbara teve a ideia de comprar aquelas câmeras que se monitoram bebês, tipo aquelas babás eletrônicas, sabe? Que os pais põem para vigiar os seus filhinhos. Então, elas foram lá e instalaram essa câmera para ficar vigiando, porque a Bárbara gostava de ver quando a mãe e a tia iam lá para torturar as crianças, isso quando não era ela mesma que estava lá fazendo, né? Eu disse, é uma peste, um demônio, essa praga aí, credo. Só que, por alguma coisa, um milagre, podemos dizer assim, os vizinhos também compraram exatamente o mesmo equipamento para vigiarem o seu bebê recém-nascido, e isso foi a salvação das crianças, porque o sinal da babá eletrônica que vigiava os meninos começou a passar lá na TV, né, no monitor da família ao lado, que ficava assim, tipo, o que é isso? Eles acharam que o monitor deles estava captando alguma TV por assinatura e que aquilo ali era uma série de terror, alguma coisa assim. Levou dias e dias para eles perceberem que aquilo ali estava acontecendo de verdade, que era uma cena de cativeiro. Então, eles gravaram uma parte disso e denunciaram à polícia. Só que a polícia não sabia de onde estava vindo aquele sinal e começou a vasculhar ali pela vizinhança. Só que como o alcance era muito curto da babá eletrônica, tinha que ser de alguém que estava bem perto, né? Então, eles bateram lá na porta da família, né? No dia 20 de março de 2007. Quando eles fizeram isso, as malucas lá deixaram a polícia entrar, a Bárbara correu, deixaram eles entrar e vasculharem a casa. Quando eles pediram para entrar ou no porão ou no sótão, não sei exatamente onde,
Elas entraram em pânico, elas queriam impedir de todas as maneiras possíveis que não, eles não podiam, que eles não podiam, que eles não podiam. Aí eles tiveram que prendê-las e prenderam, colocaram na viatura, então eles puderam entrar na casa, em todos os cômodos. Foi quando eles entraram no local que estava a jaula e ficaram horrorizados com o que viram, porque o chão estava coberto de excrementos, o cheiro era insuportável. Uma das crianças estava desmaiada, o outro estava em completo estado de choque, com feridas por todo o corpinho deles, algumas necrosadas, outras em carne viva. E olhem só, ao lado da jaula tinha uma garotinha de 12 anos segurando um ursinho de pelúcia que saiu correndo para os policiais pedindo ajuda, dizendo que ela era a filha adotiva da Clara e que a Clara a estava maltratando. Eles pegaram então a tal da garotinha e levaram para fora para deixar lá em segurança, enquanto eles estavam lá desesperados tentando abrir a jaula para socorrer os dois meninos. Pegaram os meninos e colocaram numa ambulância, e nessa bagunça toda, eles não viram que a tal da menininha, ó, desapareceu, vazou, sumiu, nem viram. Então, levaram os meninos para o hospital e, infelizmente, um deles não resistiu. Ai, que tristeza, né? Acabou falecendo, enquanto a mãe e a tia foram presas. Já sob custódia, em seus depoimentos, as irmãs disseram que sofreram uma lavagem cerebral feita pela Bárbara, que já havia fugido, que eles não sabiam mais onde estava e que elas não tinham noção daquilo que elas estavam fazendo, não sei o que, sabe? Tentando sair por ali, tirar a culpa delas, que elas não tinham culpa, enfim. Foi isso que elas disseram, a polícia não quis nem saber de nada, meteu na jaula. Agora sim, elas estavam no lugar certo, meteram na jaula, prenderam. E deixaram as bonitas lá presas por um tempo, enquanto eles procuravam a maldita, a peste, a demônia da Bárbara, que com a ajuda da seita saiu da República Tcheca e fugiu para a Noruega. Lá ela engordou pra caramba, cortou os cabelos e começou a se passar por um menino de 13 anos chamado Adam. Adam chegou a ser adotado por uma família e estava lá frequentando a escola e tal. Ele ficou por um ano, ela, né, ficou por um ano se fazendo passar por um garoto, não sei o que, até que a escola notou que tinha alguma coisa errada com ele e notificou, acho que as autoridades, os pais, não sei, o que ocasionou a fuga da Bárbara, e a polícia norueguesa foi lá e estava procurando por esse menino, né, que quando encontraram, eles souberam do caso que estavam procurando a Bárbara, então descobriram se tratar desta maldita peste. Então a extraditaram lá para a República Tcheca. O julgamento, né, aconteceu, ela se fazendo de vítima, toda vitiminha, não sei o que mais. Infelizmente, eu não sei que justiça é essa que tem lá na República Tcheca, que deve ser pior do que a do Brasil. Infelizmente, as irmãs malucas pegaram apenas 9 e 10 anos de cadeia, enquanto a Bárbara pegou apenas 5. 5 anos de cadeia por tudo que fizeram com aqueles meninos. Um deles morreu. Morreu, gente, morreu. E elas pegaram uma pena ridícula. Ridícula, ridícula. A Bárbara foi obrigada a fazer um tratamento para a doença dela, para que ela parecesse com uma pessoa da idade dela, que naquele tempo ela estava já com seus 35, alguma coisa por aí. Ela chegou a entrar na justiça com uma petição que ela não queria fazer esse tratamento, mas disseram que não queriam nem saber que ela ia fazer e acabou. Enfim, ela cumpriu a pena, todo mundo acha que já cumpriu a pena.
Já cumpriram 2007, 2017. Todo mundo já cumpriu a pena, tá todo mundo solto por aí. O menino sobrevivente depôs contra a mãe, contra a tia, contou tudo o que aconteceu e hoje ele vive com os avós paternos. E essa é a história sobre o filme A Órfã, por trás do filme A Órfã, e a Bárbara tá solta por aí fazendo mais loucuras, imagino eu, né? Ai, que coisa, que história, hein, gente? Misericórdia. Contem pra mim aqui nos comentários o que acharam a respeito. Contem aí pra mim qual filme vocês acham que vem na semana que vem aqui pra nós. Já tenho ele aqui, ó, em mente. Gente, obrigada. Então, por hoje é tudo. Nos vemos na semana que vem, neste mesmo horário, neste mesmo canal. Tchau!